Finalmente viemos conferir a estreia de 007 James Bond Sem Tempo para Morrer. É a despedida de Daniel Craig do papel de o espião britânico. Vem comigo que nós vamos lá pro estúdio, primeiro assistir o filme e depois vamos lá pro estúdio para dizer para você o que a gente achou e o que rolou nesse filmaço que tá prometendo ser aí a despedida de Daniel Craig do papel de 007, beleza? Então agora eu vou colocar a minha máscara, vamos seguir todos os protocolos de segurança e vamos assistir o filme. Depois da vinheta, a gente se encontra lá no estúdio, hein? E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Não falei? Agora estamos aqui no estúdio, corri do cinema pra cá, com o filme fresquinho na cabeça e vamos falar da despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, Sem Tempo pra Morrer. E que filme, hein? E que filme, um filmaço, superou demais a minha expectativa. Superou não só por questões de roteiro, não só por questões de atuação, mas principalmente por quebras de paradigma. O diretor, Cary Fukunaga, ele quebrou paradigmas de uma franquia histórica. Daqui pra frente, se você seguir no vídeo, saiba que é com spoilers, hein? Galera, James Bond teve de tudo que o filme de James Bond costuma ter. Muita espionagem, muita ação, tudo aquilo que a gente... cenas incríveis. Ah, mas tem muita marmelada. Claro que tem, é James Bond. Se você vai pro cinema achando que não vai ter marmelada, nem sai da sua casa. Mas são cenas muito bem feitas. Os caras gastam horrores com esses filmes justamente para as cenas ficarem perfeitas. Inimigos, vilões, organizações secretas, muitas traições. Nós temos o Blofeld, irmão adotivo do James Bond, preso. O cabeça da Spectre preso, e nós temos um novo inimigo surgindo nas sombras, que é o Safin. Safin que viu a sua família ser morta por agentes, por pessoas da Spectre. Ele jurou vingança a todos da Spectre, mas principalmente ao cara que executou a sua família. E a este cara que executou a sua família não bastava tirar a vida, e sim deveria exterminar a família daquele cara igual ele fez com ele, Safin. E é por isso que nós vemos ele chegando na casa da Madeleine, interpretado, né, na versão adulta pela lindíssima Léa Seydoux, mas ainda na versão criança ele chega com uma máscara, né, e ele mata a mãe da Madeleine, e a Madeleine consegue se esconder, dá um tiro na máscara ainda, pega de raspão nele, ou enfim... quebra a máscara dele, ela tenta correr ali, é inverno, né? Tentando correr pelo lago congelado para fugir dele, ela cai. E o Safin, por alguma razão, não teve coragem de matar a menininha. A Spectre ainda tenta se reorganizar, mesmo com o Blofeld preso, ele consegue ainda, usando um olho biônico lá, se comunicar, usando um dos caras, né? Ele ensaia usar uma arma que Bond cobra M de por que você não extinguiu essa arma chamada Projeto Heracles. O que era o Projeto Heracles? Era uma nova arma que, nas mãos do serviço secreto, através de marcação de DNA e o uso de nanorobôs, né, invisíveis, imperceptíveis, esses nanorobôs iriam invadir os corpos das pessoas marcadas com o DNA, devido apenas as pessoas marcadas por esse DNA vinculado a esse nanorobô iriam ser mortas, né? Seria a arma do século. Só que em mãos erradas se tornaria uma ameaça global, como acontece em todos os filmes do James Bond. Sempre tem uma ameaça global que traz risco ao mundo e o James Bond tem que lutar contra isso. E aí você tem essa trama. O Félix da CIA introduz um cara que também está a serviço do Safin e trai a CIA. Um cientista que é levado para dentro da Spectre, mas que também está a serviço desse Safin e trai a Spectre. Num evento organizado pelo Blofeld em Santiago de Cuba, onde a Spectre iria mostrar sua força, o seu poderio para o mundo todo, mas esse cientista muda o DNA, muda o comando dos nanorobôs e as pessoas são invadidas, os caras da Spectre que são envenenados pelos nanorobôs
e 99% da Spectre morre diante de todo mundo, faltando apenas um ser morto, que é justamente o cabeça da Spectre, o Blofeld. Por isso que o Safin aparece novamente para Madeleine e cobra dela um favor, justamente por ele ter poupado a vida dela, sob a ameaça de matar o grande amor da sua vida, James Bond. E ela vai então de encontro ao Blofeld no mesmo dia em que James Bond está lá também. Eles acabam se tocando, Madeleine e James Bond acabam se tocando, ela acaba passando pro James Bond a marcação dos nanorobôs, e depois, quando ele fica sozinho com o irmão, ele agarra o irmão, tentando matar o irmão ali enforcado, é onde ele toca no Blofeld, e o Blofeld acaba sendo marcado sem querer ele acaba sendo marcado para morrer, e ele morre na frente de todo mundo sem ninguém entender o porquê. Depois a gente entende a questão do projeto Heracles. James Bond toma ciência de que, uma vez infectado pelos nanorobôs, eles não mais são possíveis de sair do corpo da pessoa. Essa informação é importante porque quando ele vai atrás do Safin e eles acabam brigando, eles acabam lutando, o pai do Safin era um apaixonado por plantas, e ele sabe muito, ele herdou isso do pai, né? Ele sabe o quanto plantas podem ser venenosas, e ele tá ali trabalhando numa instalação secreta para criar armas de destruição em massa a partir do conhecimento dele de plantas e a partir da tecnologia do projeto Heracles. Então James Bond não só liberta a Madeleine e a Matilde, né? Filha da Madeleine, da prisão, né? Elas foram sequestradas pelo Safin. Como também ele resolve destruir aquela base. E ele dá a bola, canta a bola lá pro governo britânico, que era para disparar mísseis ali, para destruir de uma vez por todas aquela ilha, porque destruindo aquilo, ninguém mais correria perigo no mundo. A trama é basicamente essa. O que realmente chama a atenção na despedida do Daniel Craig? Um baita de um roteiro, um investimento altíssimo, mas principalmente as quebras de paradigmas. Pela primeira vez na história, nós tivemos oportunidade de assistir no cinema situações que envolvem o James Bond que nós nunca tínhamos visto antes em ator nenhum que interpretou James Bond ao longo da história. Primeiro, uma história, onde Daniel Craig começa lá em Cassino Royale. São 5 filmes até chegar aqui em Sem Tempo para Morrer, Quantum of Solace, Skyfall, Contra Spectre e Sem Tempo para Morrer. Então, desde Cassino Royale, uma saga se constituiu. O James Bond se apaixonando 2 vezes. Primeiro pela Vesper, e ele é traído pela Vesper, e isso magoa demais. Mas ele novamente se apaixona pela Madeleine, e ele mais uma vez se frustra com a Madeleine porque ele percebe que há algo nela que ela não disse para ele, há segredos contidos nela e que ela não revela para ele, e isso deixa ele estressado demais, porque esses segredos envolvem a Spectre. E aí eles brigam e se separam por 5 anos. 5 anos depois, então, todas as condições do filme levam eles a se encontrar de novo, como eu disse, nesse encontro com o Blofeld, onde o Blofeld morre envenenado sem querer. Esse era o favor que a Madeleine devia para o Safin. Mas a quebra de paradigma está no seguinte: James Bond apaixonado, querendo ter uma vida ao lado de sua esposa. Mais do que isso, a Matilde, filha da Madeleine, é também filha do James Bond. Pela primeira vez, James Bond na história teve uma família completa. Daniel Craig teve uma atuação maravilhosa, belíssima. Eu mesmo, que sou um crítico do Daniel Craig, acho que ele interpreta muito do mesmo jeito sempre. Ele construiu um James Bond extremamente gelado, que consegue ter lá seus lapsos de humor mesmo sério. A gente consegue dar risada com algumas coisas ainda com ele mesmo sério, mas ele é um cara da ação. Mas ele nesse último filme conseguiu entregar pra gente uma atuação maravilhosa, demonstrando sentimentos, demonstrando emoções, principalmente quando a questão é família. Eu acho que essa pegada de família em cima do roteiro, ainda que tenha lá uma ameaça global, foi acertadíssimo do ponto de vista do roteiro e da direção, porque trouxe pra gente essa carga dramática. A gente embala junto com o Daniel Craig dentro dessa angústia dele de ter que salvar a família, e ao mesmo tempo de saber que nunca mais ele poderia tocar a sua família, porque ele foi envenenado pelo Safin, e ele
uma vez infectado pelos nanorobots e marcado com o DNA da filha e da esposa, ele não poderia mais tocar, porque se ele tocasse nelas, elas seriam automaticamente mortas. E diante de uma cena final, num ato final, onde os mísseis estão chegando para destruir a ilha e todas as instalações do Safin. Safin já havia morrido nessa altura, né? O próprio James Bond matou o Safin. James Bond olha para aqueles mísseis chegando e não tem mais o que fazer. Esposa e filha estão salvas. Ele não pode mais conviver com as duas. A Spectre está completamente derrotada. Seu irmão, a cabeça da Spectre já havia sido assassinada, morta. As instalações do Safin já estavam todas inoperantes, bastava que os mísseis cumprissem a sua meta. Ele não ia conseguir sair da ilha antes dos mísseis chegar. Nesse momento, ele olha para o horizonte e se entrega de uma vez por todas, realmente missão cumprida e mais, acho que a principal quebra de paradigma. Pela primeira vez na história, nós vimos então a morte de James Bond. Cary Fukunaga bateu no peito e falou: é o último filme do Daniel Craig? Vou conceder para ele a morte de James Bond. E foi isso que a gente viu. Os mísseis caem muito próximos a ele, a explosão realmente não tem como escapar daquilo, James Bond está morto. Olha, foi tudo muito acertado. E realmente foi o final de uma saga toda, porque personagens importantes que acompanharam esse Daniel Craig, né, do James Bond ao longo de todos esses filmes, como o Félix, né, do Jeffrey Wright, também foi morto, como o próprio Blofeld, né, que foi morto, e o próprio James Bond, que é morto. Então, realmente é o fim de uma saga. A gente tem ali a inserção de uma nova agente 007, né, a Nomi, e a manutenção dos outros personagens, do M, do Ralph Fiennes, né, do Ben Whishaw, do Key, da Naomi Harris, né, que fez a Moneypenny. Não sei se esses personagens vão continuar. Eu sei que o filme não teve cena pós-crédito, mas teve no finalzinho lá: James Bond retornará. Então a gente sabe que a franquia não morre. Sempre dissemos isso aqui no Spótico. Troca-se o ator, o personagem não morre. Dessa vez os caras vão ter que trocar o personagem e dar um jeito de ressuscitar o James Bond, porque ele morreu, certeza que ele morreu. Mas isso é fácil. É só você rebootar a história, começa de novo. Para fechar aqui, opinião Spótico. Valeu a pena, foi um filmaço. Foi uma baita despedida do Daniel Craig, com chave de ouro, em grande estilo, uma atuação que surpreendeu, repito. O Rami Malek, que é um baita de um ator, ficou pequeno perto dele. Foi uma atuação gigantesca do Daniel Craig em todos os sentidos. Parabéns, Daniel Craig. Parabéns mesmo e muito obrigado por tudo que você fez com o James Bond ao longo de todos esses 5 filmes. Quem será o próximo James Bond? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas pelo amor de Deus, já chegou até aqui, me aguentou falando até agora aqui? Deixa aqui a tua inscrição, deixa aqui a ativação do sininho para você sempre receber vídeos novos. Deixa esse like sensacional aqui pra gente, que nem o M6, o Serviço Britânico, vai impedir você de dar. Essa semana a gente fez 1 ano de Spótico. Parabéns para nós, parabéns para vocês. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Spótico na área.